E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Elemento Lendo. Meu nome é Valden Rocha, eu estou aqui com vocês para dividir um pouco das minhas experiências com as minhas leituras. Vou logo avisando para vocês que eu não sou youtuber, muito menos um blogueiro, não tenho experiência nenhuma, mas eu quero dividir com vocês o que eu estou lendo e o que eu estou curtindo nas minhas leituras. O livro que eu vou estar falando para vocês hoje, antes de tudo isso, tem que fazer aquela coisa que todo youtuber faz, que a partir de agora eu sou youtuber. Vai ser, dá aquela curtida no vídeo, compartilhe o vídeo e também se inscreve no canal, porque esse é o primeiro vídeo e quem sabe se eu pegar gás a gente vai fazendo outros vídeos falando do livro. A ideia é ver se você... eu te ajudo a escolher um livro que de repente te interessa, um tema que te interessa, a partir das minhas leituras. O livro de hoje que eu vou estar apresentando para vocês é um livro que eu li há uns 30 dias atrás, chamado A Classe Média no Espelho, que eu até coloquei aqui para poder decorar, mas chama-se A Classe Média no Espelho, Sua História, Seus Sonhos, Ilusões e Sua Realidade. Esse livro é um livro de um autor chamado Gessé de Souza. O Gessé de Souza é um sociólogo, professor universitário. Esse livro foi escrito em 2018, lançado em 2018, na verdade, em novembro de 2018, e ele é um primor, sabe? Eu li, assim, daqueles livros que você lê, quem tem a curiosidade aguçada a respeito de sociologia, a respeito de conhecer um pouco da nossa história, entender um pouco da nossa economia, entender como é que as classes sociais elas se organizam na sociedade. Esse livro é um primor, eu achei o máximo. Então, o Gessé de Souza foi muito criterioso. É um livro de pesquisa, fundamentalmente de pesquisa, porque ele faz uma pesquisa através de entrevista com várias figuras da classe média. E tem um detalhe, assim, e ele é muito provocativo. Ele é uma provocação porque ele faz para que você se olhe sem preconceito, mesmo não sabendo muito de sociologia. A ideia do livro é fazer uma provocação e te contextualizar em que meio você está e aonde você está inserido. E o que mais me chamou a atenção, um detalhe, como eu não sou blogueiro, inclusive estou tomando uma cervejinha. Normalmente as pessoas fazem vídeos de churrasco, tomando uma cerveja. Eu estou fazendo um vídeo falando sobre o livro, porque a gente também pode tomar uma cervejinha. E aí, gente, olha só, esse livro, ele provoca profundamente a nossa compreensão dessa classe sugerida pelo livro. Porque a ideia que se tem da classe média é uma classe média homogênea, é uma classe média como se fosse um bloco, né? Onde ela tem a classe aqui e uma outra que está acima dela, que chama a grande elite brasileira, ou a elite do mundo. E o melhor de tudo é que, como o livro retrata essa parcela da sociedade, que é essa classe, ele diz o seguinte: essa classe, ela é diversa, e ela é diversa pelas suas oportunidades. As oportunidades dentro desse espectro da classe média, elas se diferenciam quem está numa ponta e quem está numa outra. E deixa muito claro que faz uma diferença, principalmente, e ele chama atenção, principalmente nas entrevistas que ele faz, é que tem uma classe média que está bem aqui no topo, aonde tem o maior volume de riqueza, que é a classe média que está lado a lado da grande elite, E tem uma outra classe média que são daqueles dos trabalhadores, que tem uma diferenciação enorme, principalmente em relação a acesso à informação. Essa desmistificação que o Gessé de Souza faz, principalmente dentro desse espectro dessa classe, ele faz o seguinte: a classe média, ela se diferencia não só pela renda, mas pelo acesso à educação, pelo acesso a lazer e também a cultura e esporte. É uma diferença muito grande. E aí, uma outra desmistificação que ele faz, ele diz o seguinte: olha, o que é grande elite? Qual é o grande argumento da elite com relação à classe média, que ele quer que essa classe acredite nisso? É que toda essa classe, parte dela é corrupta, né? Ela é uma classe de vira-latas e que ela tem uma cultura limitada. Porém, para que essa classe acredite que ela
não tem a sua capacidade técnica, a capacidade gerencial dos espaços onde ela poderá ocupar. Então, a elite, a grande elite brasileira, ela faz com que essa classe acredite nisso para que ela possa fazer os movimentos sociais que ela bem entender. E aí, o livro é extremamente provocador. E principalmente tem um momento que eu acho fantástico, que ele diz o seguinte: olha só, tem essa classe que acha que é elite, que é aquela que ganha muito bem, que ela está muito próxima da grande elite brasileira, porque ela nada mais é que um capataz que fala pela boca da grande elite para a maioria dos trabalhadores brasileiros. Quer dizer, eu tenho um grupo comum, e aí ele cita alguns políticos, alguns da área judiciária, que está no topo da área judiciária, que são muito próximos, estabelece relações com a grande elite, mas elas são uma classe média que nada mais são de que porta-vozes da grande elite brasileira. Olha, o livro é uma pancada. Então, se você está atrás de um livro de sociologia para poder enxergar essa parte da sociedade brasileira, esse livro é maravilhoso. Eu sugiro que você leia, é um livro gostoso de ler, um livro fácil de ler, não precisa ter grandes conhecimentos sociológicos, nem precisa ter grandes conhecimentos para entender a mensagem que o Gessé de Souza está fazendo. Eu vou estar lendo para vocês alguns trechos do livro que eu achei muito interessante. E hoje eu vou fazer isso. Então, eu vou ler aqui para você. A alta classe média é o verdadeiro representante, o real capataz que, por delegação, exerce a função de comando da sociedade em todos os níveis, mas em nome de uma ínfima elite de proprietários efetivos. E o outro diz o seguinte, a outra citação que eu quero colocar aqui, outro destaque que eu quero colocar aqui, diz o seguinte: o ego inflado do indivíduo moderno é o fator determinante de seu uso pelo mercado e pelos podres poderes para a reprodução de todos os interesses daqueles que estão acumulando riqueza. Se alguém furar com um alfinete esse ego inflado, predominantemente por toda parte, mas sobretudo na classe média, o que teremos é um flato, não obstante percebido como perfume pelo seu dono. Dá uma olhada só nesse pedacinho, só nesse trecho do livro. É uma provocação. Então, quem tiver interesse, eu sugiro esse livro. É um livro que é muito bom. Falou? Então, próxima semana eu vou estar aqui de novo, um tintim para você que gosta de livro, gosta de literatura. A gente vai estar trazendo mais informação. Grande abraço!